Romanos 13, do 8 ao 10. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amém. Pai, mais uma vez estamos lendo a Tua palavra, Pai, na carta aos Romanos, e pedimos ao Senhor que o Espírito Santo, aquele que inspirou esta palavra, venha trazê-la aos nossos corações, venha revelar a nós a Tua vontade, a Tua direção, Pai, para que não ficamos apenas na leitura da Tua palavra, mas sim no entendimento e na prática dela. Fala ao nosso coração, meu Deus, supre as nossas necessidades espirituais, que a Tua palavra seja o alimento para nós e que ela produza uma transformação nas nossas atitudes, Pai. É o que eu te peço aqui, clamando também pela unção e o poder do Espírito Santo, para que nesse poder a Tua palavra seja ministrada e ela quebre todas as barreiras para chegar aos nossos corações e transformar a nossa vida. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, mais uma vez estamos aqui na carta aos Romanos, como nós temos feito aí nas últimas pregações, e aprendendo um pouco mais através dessa carta tão rica, que foi inspirada pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo e deixada para nós como direção para a igreja, para a nossa vida. E mais uma vez o assunto de Paulo nesses versículos é o amor. Já falamos sobre o amor em algumas mensagens, o amor na igreja, o amor em relação ao mundo. E agora o apóstolo Paulo coloca o amor como uma dívida. Você leu comigo aqui o versículo 8, e o que ele está aqui dizendo é algo bastante significativo. Ele coloca o amor como algo essencial para os nossos relacionamentos. E ele diz aqui no versículo 8, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Veja, ele coloca para o cristão que nós, como cristãos, não devemos ter dívidas, não devemos dever às pessoas, não devemos ficar encrencados com essas dívidas, não devemos dever nada a ninguém, exceto o amor. O amor é uma dívida que nós temos que encarar. E como toda dívida de um cristão, ela deve ser paga. Você pode até dever, desde que você pague. E pague em dia. Alguém diz amém? Esse amém está fraco. Acho que vocês estão devendo na praça aí. Hein? É pagar. Deve, paga. Amém? Amém? E ele diz que esse amor é uma dívida. É a única exceção. Ele diz, não deva nada a ninguém, a não ser o amor. Então nós temos uma dívida para com quem? Para com o alvo do nosso amor. E quem é o alvo do nosso amor, segundo a Bíblia? O próximo, não é? Há uma dívida nossa para com o nosso próximo. Já vimos aqui nas outras mensagens quem é o nosso próximo. Qualquer um, qualquer pessoa, em qualquer dimensão, é o próximo a quem Deus está se referindo. Então Paulo coloca o amor como algo essencial para os nossos relacionamentos. E meus irmãos, não há como viver nesse mundo sem relacionamento. Relacionamento é essencial. Falei aqui nas outras mensagens que o próprio Evangelho é um relacionamento estabelecido por Deus com o homem. O relacionamento foi rompido com o pecado, mas o homem é reconciliado com Deus, diz a Bíblia. Então o relacionamento é reestabelecido. Evangelho é isso, é esse nosso relacionamento. Então é importante demais nós termos relacionamentos. Nossa vida é composta por relacionamentos. E eles devem ser marcados e direcionados e vividos pelo amor.
Paulo então diz que nós temos uma dívida com o nosso próximo. A dívida do amor, esta realmente podemos ter e devemos pagá-la, como todas as outras. É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. E ele chega a dizer também no verso 10 o seguinte: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o que, irmãos? O amor. Veja, ele coloca que o cumprimento de todos os princípios de Deus se resume no amor. No versículo 9, ele exemplifica, veja, ele diz no verso 8, não deveis coisa alguma a não ser o amor, e ele diz mais o quê? Vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem feito o quê? Cumprido a lei. E aí no verso 9 ele fala da lei, a lei de Deus, que diz o quê? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, todos os mandamentos que nós conhecemos. Mas ele diz, o amor é o que te capacita a cumprir os mandamentos. Você não cumpre os mandamentos apenas porque ama a Deus, mas também porque ama ao seu próximo. Senão, não adulterarás. Se eu amo o meu próximo, eu não vou adulterar. Se eu amo o meu cônjuge, eu não vou adulterar. Concorda comigo? Eu não vou ter com uma mulher que não é minha, que certamente é de alguém, porque eu estaria ferindo também uma outra pessoa. Então, se eu amar, eu obedeço. Se eu amar ao outro, assim como eu amo a Deus, eu vou obedecer o mandamento, que é simples. Não matarás. Alguém que ama, mata. Só na justiça, né? Que alguém vai lá diante do juiz, eu matei por amor. Já viu isso? Aí a pessoa dá esse argumento, né? O crime passional. Por que você deu 10 tiros nela? Porque eu amava aquela mulher. Olha que amor, né? Quer um amor desse? Não, né? Mas é o que as pessoas dizem. Mas se você amar o seu próximo, você vai matá-lo? Você vai investir contra a vida dele? Correto que não, não é? Então o amor é a essência para cumprir os mandamentos. Não furtarás. Eu vou roubar. Quem é roubado é prejudicado. Não é? Você já foi roubado? Já se sentiu prejudicado? Quem te roubou te amava? Claro que não. Mas se te amasse, não te roubaria. Assim como tudo que está aqui, o cobiçar, desejar o que não é seu, porque é de um outro. Se você o ama, você não deseja o que é dele. Muito pelo contrário, você deseja que ele tenha ainda mais. Amém, irmãos? Ainda mais, e não o que é dele. Veja como o amor é o cumprimento da lei. Como Paulo está aqui nos afirmando no versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo. É algo simples de entender demais, não é? De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então pensa um pouquinho junto comigo. Se isso é tão importante, se Deus coloca nesse nível de que toda a lei, que não são só os 10 mandamentos, mas como dizem os judeus, 613 mandamentos do Antigo Testamento, que compõem a lei, seriam todos eles cumpridos, resumidos no fato de amarmos ao nosso próximo, como a nós mesmos e como amamos a Deus sobre todas as coisas. Tudo isso seria simplificado para a nossa vida. Então, pensa junto comigo, a maioria dos nossos problemas acabariam se nós amássemos. Já pensou nos problemas que a gente tem? A gente às vezes tem umas crises, né? Tem uns problemas que, com pessoas, ficamos de mal, ficamos... Se você amasse, você pouparia muita dor de cabeça. Sabia disso? Se você amasse, você teria menos problemas. Eu vejo na Bíblia essas coisas com tanta simplicidade. Porque se eu amasse, muito menos problemas eu teria. Por quê? Eu vou exemplificar para você. Veja 1 de Pedro, capítulo 4, verso 8. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo número 4, versículo número 8. Pedro diz assim: acima de quantas coisas? Acima de tudo. Porém, tenha o quê? Amor de que forma? Intenso, uns para com os outros. Por quê? Porque o amor faz o quê?
cobre multidão de benefícios, de pecados. Veja, o que o amor cobre? Pecados, erros. Mas ele diz acima de tudo, ou seja, de qualquer coisa que você possa imaginar, tenha amor intenso pelo seu irmão. Porque um dia o seu irmão vai pecar contra você. Tem dúvida? Olha para o lado aí, tem um pecador do seu lado. Não na prática, mas na possibilidade, há um pecador do seu lado. Não que ele seja um praticante do pecado, porque eu creio que há um crente do seu lado, amém? E ele é nascido de Deus. E quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas é um pecador em potencial. Nós somos pecadores em potencial. Podemos pecar, embora não devamos pecar. E é muito provável que no seu relacionamento com essa pessoa que está perto de você aí, ela um dia peque contra você. Ela um dia te prejudique, te decepcione, te enraiveça. É muito provável que isso aconteça. Pode olhar de novo para ela. Desconfiado, né? Olha assim, meio desconfiado. Será? Pode ser que aconteça. Não estou dizendo que vai acontecer. Mas se você amá-la, como Pedro está dizendo aqui, com amor intenso, o que vai acontecer quando ela pecar contra você? O amor cobre quantos pecados? Uma multidão de pecados. Veja como os nossos problemas diminuem. Às vezes nós estamos muito bem na igreja até que alguém faz uma coisa contra nós. Pronto, acabou. A pessoa fez uma coisa contra mim, eu já botei ela no lixo, já joguei ela fora, já desqualifiquei-a completamente, já digo que ela não é crente coisa nenhuma, já fiquei com raiva dela. Não é assim que funciona, gente. Porque você não ama. Se você amasse, não apenas um pecado, mas uma multidão deles seria encoberto, seria suportável. Por isso Pedro está dizendo, amem acima de tudo e de forma intensa, não é aquele amorzinho não, sabe? Aquele, irmão te amo, ah que lindo, beija aqui. Paz do Senhor, irmão. Vira as costas, olha aquele lá que safado, né? É esse o amor? Não, não é esse amor não. É amor intenso. Intenso está aqui dizendo o apóstolo Pedro. Por quê? Ele vai facilitar o nosso relacionamento. Porque ele vai cobrir uma multidão de pecados que eu posso cometer contra você e que você pode cometer contra mim. E aí, mesmo assim, vamos continuar nos amando. Como diz a música, entre tapas e beijos, mas nos amando. Não é assim? Nos amando. Por quê? O amor cobre um pecado? Uma multidão de pecados. Então veja como os nossos problemas diminuiriam, haveria mais perdão na igreja. Se houvesse amor, mais perdão, mais tolerância, menos vingança, suportaríamos mais uns aos outros, como a Bíblia diz que devemos fazer, suportar o nosso irmão. A gente, muitas vezes, mas aquele ali é insuportável. Mas é esse que você tem que mais amar. Quanto mais insuportável ele for, mais você tem que amar para suportar ele nas costas, entendeu? É isso que a Bíblia está dizendo para mim. Se você achar um versículo que diga diferente, me mostra, que eu não conheço. Eu só vejo essas coisas, a Bíblia pedindo de nós esse tipo de comportamento. Então não há como viver numa comunidade, não há como se ter um relacionamento, se eu não aprender a perdoar. Qualquer relacionamento você tem que perdoar. Tem alguém casado aqui? Você tem que perdoar o seu cônjuge de vez em quando? Esse de vez em sempre, né? De vez em quando, não, de vez em sempre. Tem? Se você não perdoasse, o casamento já tinha acabado há muito tempo. Tinha ou não tinha? De vez em sempre tem que perdoar. Então não há como haver relacionamento sem perdão. Nenhum relacionamento subsiste sem perdão, porque nós somos pessoas potencialmente perigosas. Nós somos potencialmente perigosos porque temos potencialmente a capacidade de pecar. E pecar uns contra os outros. Então,
sem perdoar, não há igreja. Não há como haver um grupo que chamamos de igreja se nós não nos perdoarmos aqui dentro também. Não vai haver grupo unido, corpo de Cristo, se não houver esse perdão, se não houver esse amor intenso que proporciona esse perdão de cobrir uma multidão de pecados, como está dizendo o texto. Veja, se a gente vivesse esse amor, outro benefício, Colossenses 3, 14. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo número 3, versículo número 14. Colossenses 3, 14. Acima de quantas coisas? Mais uma vez, de tudo. Veja como os apóstolos diferentes falam a mesma coisa. Acima de tudo isto, porém, esteja o quê? O amor, que é o quê? O vínculo da perfeição. Mais uma vez, acima de tudo, acima das minhas diferenças, dos meus aborrecimentos, das minhas decepções, esteja o amor. Porque o amor é o vínculo da perfeição. Você tem noção da palavra vínculo? Ela vincula, ela une, ela liga. Quando estamos vinculados, quer dizer que estamos ligados. O amor é a cola que nos liga. É uma tradução minha para esse texto. A cola que nos vincula uns aos outros. O vínculo da perfeição. Nos aperfeiçoa, nos torna melhores, nos torna perfeitos, inclusive aos olhos de Deus. O amor, então, vai dirigindo e conduzindo a nossa vida, os nossos relacionamentos. E se usarmos o amor para o relacionamento com o nosso irmão, com o nosso próximo, com qualquer pessoa, nós nos aproximaremos da pessoa. O amor nos aproxima, enquanto qualquer outra coisa nos afasta, irmãos. Tudo no mundo quer nos afastar. Já parou para pensar no mundo como as coisas são? Tudo quer nos afastar. Tudo nesse mundo deseja segregar as pessoas. Deseja isolá-las em grupos. Enquanto Deus deseja unir uma igreja, una, santa, corpo de Cristo. O mundo quer o quê? Separar. E tudo no mundo leva para isso. Por quê? Temos ideias diferentes. Aqui dentro da igreja tem pessoas com ideias diferentes. Você sabia disso? Você acha que todo mundo aqui tem a mesma ideia? Tem gente que é até pancada da ideia aqui. Então, nem todo mundo tem a mesma ideia. As ideias são diferentes. E aí eu tenho uma ideia, você tem outra. Você acha que todo mundo aqui votou no mesmo candidato para presidente? Não. Por quê? Temos ideias diferentes. Embora somos cristãos, seguimos a Jesus. Aí os irmãos, quem votou no fulano é do capeta. O outro que votou no ciclano é do diabo. Isso nos separa ou nos une? O mundo quer nos separar. Porque temos ideias diferentes, então acabamos por nos segregar, por nos separar. Temos pontos de vista diferentes. Você conhece a história do ponto de vista? Ponto de vista é o lugar da onde eu enxergo as coisas. A mesma coisa vista por lugares diferentes apresenta imagem diferente. Você sabia disso? Um exemplo prático. Eu estou mostrando para você isso aqui. Você daí está vendo uma linha vertical. Ele ali está vendo um retângulo. Mas é o mesmo objeto. Você está entendendo? Isso é ponto de vista. Do ponto de visão dele, ele vê um retângulo. Do seu ponto de visão, você vê uma linha reta. Quem é que está certo? Tem alguém certo? Os dois estão certos. Mas vão brigar até o fim para provar que um está certo ou está errado. Né? Vão se engalfinhar, mas estão com pontos de vista diferentes. O mundo nos separa. Os pontos de vista nos separam. As culturas nos separam. Eu sou culto, você é burro, né? Eu sou isso, eu sou a PhD, você não tem nenhum primário. Não é assim que acontece? A raça nos separa.
pessoa é racista, é preconceituosa. Por quê? Poder aquisitivo, que na verdade é pior do que o racismo aqui no Brasil, na minha opinião. O preconceito financeiro é maior do que o de cor, porque a pessoa de cor, seja ela qual for, amarela, se tiver dinheiro, fica todo mundo branco. Já viu isso? Com dinheiro todo mundo é branco, então o preconceito aqui no Brasil não é de cor, é de dinheiro, né? Nos separa ou não separa? Tudo no mundo quer nos separar. Por isso, Paulo diz, acima de tudo isto esteja o amor, porque ele é o vínculo da perfeição, diz o apóstolo Paulo. Então, quando nos amamos, nós nos sentimos um. Então, a gente não deve ter apenas irmãos. A gente tem que ser um corpo. Isso é o que Deus deseja em relação à sua igreja. Como eu estou dizendo a você, tudo seria melhor se nós tivéssemos e vivêssemos esse amor. Veja comigo João capítulo 13. Evangelho de João capítulo 13, verso 34 e verso 35. Diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois o quê? Meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se tivéssemos este amor, teríamos identidade. Esse amor nos identifica. Veja, a carteira de identidade que nós carregamos é para quê? Você apresenta, ali está escrito quem você é, o seu número, está tudo ali identificado, seu pai, sua mãe, não é? Sua origem, cidade que você nasceu, estado, está tudo ali na sua carteira de identidade. Segundo Jesus, a carteira de identidade do cristão é o fato de ele amar um ao outro, os seus irmãos. Essa é a carteira que a gente apresenta, que alguém quando olhar isso vai dizer, discípulo de Jesus. Está aqui, ó, identificado. Então esse amor nos traz identidade. Segundo disse Jesus, nos identifica como cristãos. Vocês têm ouvido por aí algumas pessoas dizendo, que até eu também, em certo ponto, concordo com essa frase, a igreja perdeu a sua identidade. Já ouviu essa frase? De certa forma. Por quê? Porque hoje, essa identidade, que é a que Jesus atribuiu à igreja, seríamos conhecidos, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Em que, Jesus? Se tiverdes amor uns para com os outros. Essa identidade temos perdido. Mas somos, de repente, conhecidos pelo quê? Pelo que as pessoas, vamos nos colocar no lugar agora dos nossos vizinhos aqui perto. Pelo que os nossos vizinhos da igreja, da sua casa, você mora numa casa? Mora num apartamento? Onde você mora? Tem vizinho? Vamos imaginar, como é que os nossos vizinhos nos enxergam? Eles veem a nossa identidade como cristãos? Essa é a questão. Quando dizemos que a igreja perdeu a identidade, é porque, de repente, somos conhecidos. Ah, aquela igreja ali ó, é grande, aquela igreja ali é bonita, aquela igreja é rica, ela tem um prédio, ela tem ar-condicionado, ela tem tapete, ela tem mármore, ela tem ouro, sei lá o que ela tem. E aí as pessoas conhecem a igreja por isso. Ou então aquela igreja é conhecida porque só tem safado ali. As pessoas conhecem a igreja por causa disso, né? Aquela igreja ali parece um centro de macumba. Todo mundo conhece a igreja por causa disso. Pelo que nós somos identificados pelas pessoas. Jesus disse, nisto todos vão conhecer que vocês são meus discípulos. Veja, nenhum outro argumento ele usou. Se vocês tiverem um templo muito grande, se vocês tivessem 5.000 pessoas dentro do templo, se vocês tiverem um louvor maravilhoso com os instrumentos de última geração, se vocês tiverem isso e aquilo... Não, ele não usou nenhum desses argumentos. Ele fala para 2, para 3, para 4, para qualquer parte do corpo que se ame desta maneira, vocês serão conhecidos como meus.
Ao olhar para vocês, vão identificar que vocês são cristãos. Não porque estão usando roupa no pé, não porque não estão raspando o sovaco, nada disso vai identificar vocês como cristãos. Mas o fato de vocês amarem uns aos outros. Isso vai fazer com que as pessoas identifiquem vocês. Olha só o problema. Tudo não seria mais fácil na nossa vida se a gente amasse como Deus manda a gente amar. Atos capítulo 4, versículo 32. Vamos ler? Atos dos Apóstolos, capítulo número 4, verso número 32. Está escrito: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. O que fala esse texto? Um coração, uma alma. Tudo era comum. Comunhão. Você já ouviu essa palavra? Comum, união. É isso que significa comunhão. Se nos amássemos, teríamos verdadeira comunhão. Hoje, como é que nós chamamos comunhão? Olha, vamos fazer um churrasco na igreja que a gente vai ter comunhão. Não é assim? A gente é comum união em torno da carne do churrasco, da churrasqueira, né? Comum união em torno do espeto. No inferno vai ter isso também, gente. Comum união em torno da brasa lá, né? Queimando dia e noite. Vai ter uma comunhão no inferno danada. Danada mesmo, no sentido da palavra, né? Não, isso não é necessariamente comunhão. A gente sentar para comer, a gente sentar para brincar, a gente fazer coisas com quem a gente... Não necessariamente isso é comunhão. Mas é comunhão quando nós passamos a ter um só coração e uma só alma. Aí é o sentido do que Deus está nos dizendo nesse texto. Veja, tudo lhes era comum. O texto fala das coisas materiais também, não é? E veja alguns exemplos bíblicos que é bom a gente ler e entender, porque Jesus vai atacar esse princípio. Lucas 12, 33. Lucas 12, 33 e 34. Está escrito assim: vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem. Tesouro inextinguível aonde? Nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o quê? O vosso coração. Era possível a comunhão daqueles irmãos, era possível essa unidade, porque havia um desapego das coisas materiais. Veja, algumas vezes Jesus falou dessa maneira. Aí a gente diria assim, bom, então Jesus quer que todos nós sejamos franciscanos. Você entende o que é franciscano? Vamos todos botar uma bata, nos atar com uma cordinha, né? E vamos vender os nossos bens e tal. É um princípio que Jesus está ensinando. Ao jovem rico que chegou para ele certa vez dizendo, né, o que eu faço para herdar o reino dos céus e tal, Jesus fala, eu obedeço tudo isso, eu já cumpro esses mandamentos. Jesus disse, falta uma coisa, vende tudo que você tem e dá aos pobres, depois vem e me segue. O que Jesus estava dizendo? Que para seguir Jesus tem que vender tudo e dar aos pobres? Jesus está trazendo um princípio. E o princípio apregoado, tanto é que ele não ensinou isso indistintamente. Se fosse uma doutrina a ser seguida, isso seria ensinado indistintamente sempre. Não, ele ensinou isso em casos específicos, para mostrar um princípio, o princípio do desapego. Veja como o texto bíblico está nos dizendo essa noite, que nós temos que amar. Quem que nós temos que amar? O próximo. Não a bolsa do próximo, nem a sua própria bolsa. Concorda? Você tem que amar quem? O próximo. Não os bens, nem seus e nem os do próximo. Porque se o meu amor, ele é dedicado a um bem, a uma posição, a uma situação financeira, não há espaço no meu coração para eu amar a mais ninguém. Então, o que Jesus está ensinando é um desapego.
O desapego faz com que você consiga amar alguém, porque você não está apegado a nenhuma outra coisa material. Entende? Coisas materiais existem. Se você pode comprar, compre. Se você pode usar, use. Agora, não se apegue a elas. Não morra junto com elas quando você as perder. Porque tudo que a gente tem, um dia a gente pode perder. Você sabia disso? Pode acontecer. Mas se você não está apegado, você não afunda junto com elas. Imagina alguém num navio, Titanic, lembra do Titanic? Lembra de agora um que afundou há menos tempo, né? O Costa Concórdia, lá na Itália? Você sabe quantos bens tinha naquele navio? Você já entrou num navio desse? Você sabe quantos bens existem ali dentro? Hoje eu estava vendo na internet um novo navio da MSC que vai chegar, não vou fazer propaganda, não, esquece o nome. Está chegando aí o maior da costa agora. Tem algumas áreas do navio que são escadas construídas com cristais Swarovski. 5.000 euros cada degrau da escada no navio. O que você acha disso? E pode afundar. É difícil, mas pode afundar. Aí quem vai para o navio, bota um terno, leva na bagagem, porque tem a noite de gala, né? Aí você tem que ir lá botar o terno. As mulheres levam as joias para dar uma desfilada, né? Botam tudo lá. Na hora que o navio está afundando, o que você vai buscar na cabine? Fala para mim. Tu vai buscar alguma coisa na cabine? Se você for apegado, você vai. Você não vai deixar aquele teu colar de brilhante afundar. Vai. Você é apegado com ele. O que vai acontecer? Você vai afundar junto com o navio. Você vai afundar junto com os bens se você for apegado. E se você for apegado, tiver que salvar o colar de pérola a uma criança, você vai salvar o colar de pérola. Você acha que tem gente que é capaz de fazer isso ou não? Estou exagerando. Tem gente capaz de fazer isso. No rolo lá, como o coração está tão apegado, ela faz no automático. Ela corre para o colar e esquece a criança. Ela vai fazer isso. Porque está apegada. É contra esse apego que Jesus está falando. Veja Filipenses 2,4. Filipenses capítulo 2, versículo 4. E o mais interessante é que esse apego, ao invés de ser combatido, é ensinado em algumas igrejas, na teologia da prosperidade. Veja só, Filipenses 2,4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Está dizendo simplesmente, pensa que existe alguém mais no mundo além de você. É fácil pensar nisso? Depende, né? É simples o que ele está dizendo. Lembre que existe alguém a mais no mundo além de você. Então pense também naquilo que é do outro, ao invés de pensar naquilo que é só seu. Esse desapego, irmãos, ele é uma evidência da conversão verdadeira do nosso coração. É uma evidência. Quando Jesus conversou com aquele jovem rico que eu te falei ainda há pouco, quando ele fala, guarda os mandamentos. O jovem diz, tudo isso tenho feito desde a minha infância. Tenho guardado, sei todos eles de cor. Mas ele falou, uma coisa falta. Vai, vende tudo que você tem e depois me segue. O que Jesus estava querendo mostrar para ele? Que apesar dele guardar todos os mandamentos, o coração dele ainda estava apegado a tudo que ele tinha. Não queria que realmente ele vendesse, fizesse, porque isso não é salvação. Isso também não dá salvação, não. Se você vender tudo, viver igual o franciscano, dar tudo para os outros, quer dizer que você vai ser salvo, não. Você pode ir para o inferno do mesmo jeito. Mas o desapego é uma evidência da conversão. Lembra de Zaqueu? Aquele da música? Como Zaqueu, né? É aquele. Zaqueu, quando se converteu, o que ele fez? Levou Jesus para a casa dele, Jesus disse, hoje houve salvação. Aí ele levanta no meio do banquete e diz, hoje resolvo. Vamos ler lá o que ele resolveu? Lucas, capítulo 19, versículo 8. Olha só, a evidência da conversão de Zaqueu. Lucas 19, 8. Zaqueu se levantou e disse, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens,
E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Quanto deve ter sido difícil para ele fazer isso? Porque ele era um homem acostumado a roubar, acostumado a juntar. Era um homem que se sentia seguro, sabendo que ele tinha muita coisa. E ele diz, agora eu resolvo dar metade do que eu tenho, e o que eu roubei, restituir 4 vezes mais. Resumindo, ficou sem nada, porque ele roubou muita gente. Né? E ele resolve, ele diz, Senhor, eu resolvo. Você viu Jesus pedindo isso dele? Você viu Jesus, Zaqueu, para você ser salvo, você vai ter que resolver isso aí. Não, você viu Jesus falando isso? Não, não viu. Ele decidiu, por quê? Desapegou. Lembra aquela propaganda? Desapega. Você está precisando desapegar. Não vai anunciar, né? O desapega de um site aí de venda, né? Não, não adianta. Tem que desapegar do coração, irmão. Tem que desapegar. Se não desapegar, continua pegado. E aí é difícil. Aí fica complicado para você, a gente acreditar que você é salvo. Só esse tipo de amor vai produzir a comunhão que é necessária e é requerida por Deus para a igreja. Comunhão é o do que fala o texto. E para terminar, irmãos, abra 1 aos Coríntios 8. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 8, versículo 1 até o versículo 3. Diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor, o que ele faz? Edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Olha que coisa, né, que Paulo está dizendo aqui. Se a gente amasse mais, haveria edificação na igreja. A igreja é um corpo vivo. Paulo compara a igreja a um edifício que é construído paulatinamente, andar por andar, edificado, fortalecido. E ele diz que o amor faz o quê? Edifica. Mas o saber ensoberbece. Então quem acha que sabe muito, ele diz, na verdade não sabe nada. Mas por ensoberbecer, e a soberba levanta a gente, e quanto mais alto, mais eu acho que todo mundo é baixinho, é ou não é? Mas tem um ditado no mundo também que diz, quanto mais alto, maior é a queda. Então cuidado, amém? Cuidado, porque a coisa é feia, né? E veja, saber é muito bom, conhecer é muito bom, ter instrução é muito bom, mas desde que não me ensoberbeça. Porque, na verdade, o que edifica a igreja é o amor. Veja, a nossa igreja pode ser ótima em teologia, ela pode ter um ensino maravilhoso na escola bíblica dominical, ela pode ter um púlpito maravilhoso, cada pregação é uma aula de teologia, ótimo. Mas se não tiver amor, não haverá edificação. Não haverá essa construção, porque o saber é muito bom, mas ele ensoberbece. Ele pode fazer a gente pensar que nós somos a melhor igreja do mundo, melhor que todo mundo. Pronto, já o diabo entrou no coração da gente. Entendeu? Então o saber não vai ser a solução para o crescimento da igreja, para a qualidade da igreja. Mas qual a solução para o crescimento da igreja, para a qualidade da igreja? O amor. Por quê? Porque o amor edifica. A gente pode construir templo e não ser edificado dentro dele. A gente pode construir castelos e nem por isso ser edificado dentro dele. Edificamos um prédio enorme, mas nem por isso crescemos dentro dele. Então isso é algo para a gente pensar. O saber ele pode inchar a gente, mas o amor é aquele que edifica a gente. Edifica a igreja, irmãos. Então, antes de aprender qualquer coisa, pense em aprender a amar. Às vezes a gente fica, pastor, eu quero fazer um curso de teologia. Ótimo, faz, eu dou maior força, incentivo muito você a fazer. Mas cuidado. Eu já ouvi alguns que fizeram e se estragaram depois disso.
se formou, depois olhou para todos os irmãos como quem está olhando para um lixo. Já viu? Até para o pastor começou a olhar como se eu fosse um lixo também. Só porque a pessoa se formou. Olha só o problema, irmão. Olha o problema. Então, antes de querer saber alguma coisa, aprenda a amar. Se você aprender a amar, depois aprende o resto. Aí tudo é festa. Mas não adianta aprender toda a teologia do mundo se você não aprender a colocar em prática essas palavras que o Senhor está nos dizendo. Então, que a gente se torne uma igreja de amor. Não um prédio maravilhoso, não uma multidão de gente, um ministério poderoso. Porque o que torna o ministério poderoso é o amor. O que dá identidade para a igreja é o amor. É isso que torna a convivência possível, apesar dos pecados que cometemos uns contra os outros, o amor. Tudo isso que foi dito na palavra, que a gente viva e que a gente se identifique e seja edificado. Em nome de Jesus. Amém?